Olá pessoal, bom dia a todos. Mais uma vez aqui com vocês no nosso canal de Matemática para Engenharia. Na aula de hoje estaremos tirando algumas dúvidas sobre cálculo de vetores, mais especificamente produto vetorial e ângulo entre vetores. Ou seja, na aulinha de hoje vamos verificar os ângulos formados por um triângulo e, utilizando algumas das propriedades já conhecidas do produto vetorial, iremos descobrir as características do nosso triângulo. Ok? Vamos lá então, pessoal? Para nos auxiliar na explicação de hoje, vamos utilizar um exercício já pré-elaborado, que nos diz o seguinte: verificar se existe ângulo reto no triângulo ABC, sendo o vértice A 2, 1 e 3, o vértice B 3, 3 e 5 e o vértice C 0, 4 e 1. Ok? Bom, primeiramente, para facilitar o nosso entendimento, vamos utilizar um triângulo qualquer e desenhar os vértices que o exercício nos propôs. O vértice A, o vértice B e o vértice C. Ok? Lembrando que queremos encontrar um ângulo reto, ou seja, um ângulo que forme 90 graus. Ok? Bom, agora, para que possamos montar o nosso triângulo correto, devemos descobrir a distância entre os vértices, ou seja, o tamanho dos nossos vetores. Vamos descobrir a distância entre A e B, B e C, A e C. Ok? E para nos auxiliar em nossos cálculos, vamos utilizar algumas fórmulas já conhecidas. Fórmula para a gente encontrar o nosso vetor. Por exemplo, o nosso vetor BC, que seria essa distância aqui. Vamos subtrair as coordenadas C de B. Ok? Para encontrarmos o módulo do nosso vetor BC, por exemplo, o módulo do nosso vetor BC, vamos elevar ao quadrado o nosso x, y e z e tirar a raiz quadrada. E por fim, para encontrarmos o nosso ângulo, ou seja, o nosso cosseno de θ, vamos utilizar o nosso vetor 1 multiplicando o vetor 2, dividindo pelo módulo do nosso vetor 1, multiplicando o módulo do nosso vetor 2. Ok? Bom, então de início, vamos calcular o ângulo interno ao vértice B. Vértice A, vértice B e vértice C. Vamos calcular este ângulo aqui. Vamos encontrar o nosso vetor BC e o nosso vetor BA. Ok? Aplicando na fórmula, encontramos o nosso vetor BC sendo menos 3, 1 e menos 4. Da mesma forma, encontramos o nosso vetor BA sendo menos 1, menos 2 e menos 2. Agora vamos encontrar o módulo do vetor BC e o módulo do vetor BA. Utilizando as fórmulas, encontramos o módulo do nosso vetor BC sendo raiz quadrada de 26. 26 não é uma raiz inteira, então deixamos o cálculo por assim mesmo. E o nosso módulo de BA, encontramos o resultante 3. Agora vamos encontrar o nosso ângulo, o nosso cosseno de θ. Vamos utilizar o nosso vetor BC, multiplicando o nosso vetor BA, dividido pelo nosso módulo de BC, multiplicando o módulo de BA. Encontramos o seguinte resultado: cosseno de θ igual a 9 sobre raiz quadrada de 26, multiplicando 3. Como podemos perceber, o nosso cálculo não vai chegar ao resultado zero, que seria o ideal para encontrarmos um ângulo de 90 graus. Então, paramos o cálculo por aqui e vamos calcular um outro ângulo. Ok? Bom,
Como não encontramos o nosso ângulo reto em B, vamos calcular outro ângulo. Vamos calcular o ângulo interno de A. Vértice A, B e C. Vamos calcular o nosso ângulo de A. Vamos encontrar o nosso vetor AB e o nosso vetor AC. Ok? Aplicando a fórmula, encontramos o nosso vetor AB sendo 1, 2 e 2. O nosso vetor AC sendo menos 2, 3 e menos 2. Agora vamos encontrar o módulo do vetor AB e o módulo do vetor AC. Encontramos o módulo do vetor AB sendo 3 e o módulo do vetor AC sendo raiz quadrada de 17. Ok? Agora, aplicando a fórmula do cosseno de θ, chegamos a um resultado zero. Bom, agora sim, se jogarmos na calculadora, segundo a função cosseno de zero, encontramos um ângulo de 90 graus, ou seja, um ângulo reto. Então, respondendo à nossa pergunta inicial, se existe um ângulo reto no triângulo ABC, podemos dizer que sim, que existe e fica no ângulo interno de